Olá, bem-vindos de volta à disciplina de Teoria do Direito. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Olá. Bom dia. Bom dia, professor. Hoje nós vamos avançar no nosso conteúdo e vamos tocar num dos tópicos mais tradicionais da nossa disciplina, dos estudos jurídicos de maneira geral, uma área que também é compartilhada com a filosofia do direito e com outras disciplinas, que é a discussão sobre o chamado direito natural. Nós vamos, portanto, analisar também as doutrinas, as escolas, as formas de se pensar conhecidas como o jusnaturalismo. Jusnaturalismo que envolve diferentes filósofos em diferentes períodos da história. Então, nós vamos fazer um apanhado geral do jusnaturalismo e a gente vai destacar principalmente a oposição, né, entre o jusnaturalismo e o juspositivismo, tá? Que são duas formas, né, duas correntes antagônicas que estão na base, no surgimento da teoria do direito na modernidade. Até aqui, tudo bem, gente? Vocês têm perguntas em relação à matéria, em relação à disciplina, às últimas aulas? Professor, uma dúvida. Sim, pode falar. Bom dia. Bom dia. Só uma questão. Você tinha falado que além do verbete, né, tinha um outro método de avaliação. Isso. Só que eu não me lembro. Então... Vamos ter um questionário também. Entendi. E aí vai ser mais ou menos no meio do semestre, aleatório? Não, vai ser esse segundo mês de aula. Então, até semana que vem já vai estar disponibilizado e vocês vão ter um mês para realizar o questionário. Entendi, professor. Obrigada. Emerson, desculpa. Professor, sobre a questão do verbete, eu estava pensando em um verbete que eu vi em outra aula de teoria do direito que eu estava assistindo, teoria zetética do direito. Daria para usar? Claro, fique à vontade. Pronto. Obrigado, viu? Bacana. O que mais? A Amanda comentou aqui no chat que eu tinha ficado de falar de direito consuetudinário. Foi na última aula que eu prometi isso? Olha só. Então tá, eu vou comentar sim. Não, então já para ir adiantando esse ponto, né? Quando a gente fala de direito consuetudinário, a palavra consuetudinário nos refere a costumeiro, tá? Algo constituído sobre uma prática reiterada. O que isso significa de especial para o direito? Isso significa que não estamos falando de um direito fundamentalmente baseado na autoridade política ou baseado em um sistema formal de leis. E aí nós poderíamos estar falando de um direito positivo. E quando a gente destaca a palavra direito consuetudinário, a gente está querendo destacar o fato de que existe em uma sociedade uma aceitação de um direito baseado nos costumes. E quando a gente fala de aceitação de um direito baseado nos costumes, isso implica dizer que esse direito é considerado válido, que esse direito possui um certo grau de eficácia. Todos aqueles elementos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a expressão direito consuetudinário, ela vai apontar para uma forma de se estruturar o direito que não se encaixa 100%, nem no jusnaturalismo, nem no juspositivismo. É uma forma de estruturar o direito que é baseada na
reiterada ao longo do tempo de práticas jurídicas socialmente estabelecidas. Tá? No entanto, eu tenho que destacar que, às vezes, a gente usa essa expressão, direito consuetudinário, para se referir a alguns sistemas legais específicos. Alguém já ouviu o uso dessa expressão para se referir a algum sistema legal específico? O direito inglês, não? O direito inglês. Por quê? Porque ele não tem uma constituição escrita estabelecida. E o fato de não ter uma Constituição escrita nos leva a acreditar que lá, então, o direito é todo baseado nos costumes. Essa é uma das coisas muito estranhas que a gente vê por aí na nossa doutrina jurídica nacional. Não, isso está nos manuais de direito constitucional no Brasil, tá? Isso está em várias obras, assim, textos jurídicos brasileiros frequentemente apontam para isso, dizer que o direito inglês é um direito costumeiro. Do ponto de vista da teoria do direito aqui, não, tá? Não. O que existe é que dentro da área do direito constitucional, né, no Reino Unido, existem, dentre outras coisas, também normas costumeiras. Mas, obviamente, lá existe também um conjunto de leis positivas, né? Atos do parlamento, aprovados no parlamento, que tem uma formalidade, precedentes judiciais, assim como aqui. Tá? Então, sempre quando vocês ouvirem essa expressão direito consuetudinário, se referindo ao sistema da common law, né? Às vezes até fazendo referência aos Estados Unidos, mas principalmente à Inglaterra, lembre-se de ter um pouco de cuidado com essa definição, tá? Um direito consuetudinário, de maneira geral, ele seria amplamente fundamentado nos costumes. E aí a fundamentação de um direito nos costumes, ela não exige procedimentos formais estabelecidos por lei. E isso se refere apenas a uma pequena seção do direito constitucional inglês, britânico, né, podemos dizer assim, mas não é a parte central daquele sistema jurídico, tá? Ok, o que mais? Não sei se vocês chegaram a conferir, eu coloquei eu postei um vídeo ontem, até demorei bastante para postar, tive uma dificuldade ali técnica, sobre algumas questões colocadas no fórum, tá, da nossa disciplina. Eu não consegui abordar todas as questões, tá, porque tem algumas questões que foram colocadas ali no fórum que vão ser abordadas em aulas posteriores, tá? Então eu quis segurar um pouco, tá, as questões. Sofia, quer fazer perguntas? Porque se eu ficar olhando para o chat, eu não vou Oi, conseguir responder professor, tudo. bom Pode dia. falar. Quando você falou assim sobre não existir uma Constituição, nesse caso nós podemos falar em direito, mas a gente pode falar em sociedade jurídica? Não, né? Porque precisaria de Sim, um sociedade sistema de jurídica. norma. Porque, tipo, quando eu falo nós podemos falar sobre, é no caso de considerar uma sociedade jurídica. Porque se não tem um sistema de normas, então não tem uma sociedade jurídica, né? Essa é uma ótima dúvida. Veja a expressão que você usou. Um sistema de normas. Isso é uma expressão importante. Se eu dissesse assim, existem diversos costumes socialmente reconhecidos como válidos, eles são cumpridos, as pessoas exigem umas das outras, o Estado se organiza através desses costumes. Eu não posso dizer que os costumes são normas,
Ou Elas só, precisam só ser se... válidas por uma Oi? instituição. Elas precisam ser válidas, validadas, no caso, por uma instituição capaz de fazer as normas. Então, em uma sociedade que reconhece a validade do direito costumeiro, o próprio costume, o fato das pessoas reiteradamente ao longo de décadas ou séculos cumprirem com aquela norma, já é a fonte da validade. Então, é como se a história fosse a instituição, digamos assim, que confere validade à norma. E aí nós Então, poderíamos falar de uma norma que é costumeira, que não está escrita, mas não deixa de ser norma. então, nesse caso, a independência dos fatores, no caso, a validade e a efetividade, não existiria, né? Porque um seria dependente do outro. Exatamente. Aí você toca no ponto central, tanto de sistemas costumeiros, como também naquilo que é mais comum nos Estados Unidos, a análise realista do direito. A ideia de que o direito que nós devemos estudar e analisar é o direito como ele é de fato aplicado pelos juízes nas cortes e nos tribunais. Então, existe uma conexão entre efetividade, como o direito realmente é aplicado, e a validade do direito. Porque a gente vai exigir que o direito seja aplicado para os próximos casos da mesma maneira como ele foi aplicado nos casos anteriores. Então, essa é, simplificando, a perspectiva do realismo jurídico. Entendeu? Conectando efetividade com a validade. Aqui no Brasil, essa não é a doutrina mais comum, né? Ainda que, às vezes, a gente veja, às vezes na mídia, ou pela crítica de alguns juristas, esse tipo de análise aparecendo. Por exemplo, se você observar nos últimos anos, às vezes o mesmo tribunal, o mais famoso é o STF, toma uma decisão num momento, né, um dos casos em que isso teve mais impacto generalizado foi a decisão sobre antecipação da pena, né, chamada prisão em segunda instância, que primeiro houve uma posição e aí depois houve uma mudança de posição. E aí algumas pessoas apontavam para o fato e diziam assim, olha, mas eles deveriam ser obrigados a fazer a mesma coisa que fizeram antes. Isso não é o mínimo que se espera de um sistema de justiça? E aí, alguns apontam para essa ideia de que um sistema de justiça, ele precisa ter consistência ao longo do tempo e precisa respeitar sempre os precedentes. Tem que fazer da mesma forma como se fez antes. Então, essa é uma forma mais linear, né, de se pensar o funcionamento do sistema jurídico. O que no Brasil é mais comum, e essa é a posição frequentemente usada pelos próprios ministros, pelos principais juristas, pelos juízes, já é uma concepção normativa diferente, hierarquizada, de que não é tão importante o cumprimento dos precedentes como é muito mais importante a coerência da decisão com a Constituição, com a concepção normativa de superioridade que se dá à Constituição. Então, continuar decidindo da mesma forma, mas contrariando a compreensão normativa que se tem da Constituição, seria continuar errando. E continuar errando não é uma boa doutrina jurídica, digamos assim, né? Então, aí eu estou usando esse exemplo para destacar diferentes perspectivas normativas sobre o próprio direito. Tá? Ficou claro, Sofia? Ficou sim, professor. Muito obrigada. Esse último exemplo aí de continuar errando foi do Brasil, né? Isso. Acho que eu concordo mais com o brasileiro do que com o estadunidense. Mas não é por acaso, é porque cada sistema jurídico ele está muito vinculado à cultura de um país. E aí, talvez em outros países as pessoas achem mais importante a previsibilidade,
a estabilidade do sistema, que ele não mude o tempo todo, né? Enquanto que no Brasil, culturalmente, a gente tem uma aspiração de melhora das coisas através do direito, né? A gente frequentemente pensa o direito como um instrumento de melhoria da sociedade, de transformação da sociedade, e não simplesmente como um instrumento de manutenção de como o poder é estabelecido em sociedade. Então, isso também é cultural, mas influencia tremendamente na forma de se pensar o direito. Tá? Camille. Bom dia, professor. Bom dia. Minha dúvida é porque eu estava lendo a parte do positivismo jurídico e aí apareceu Hobbes, e Hobbes é um naturalista, né? Sim. Só que ele, na parte que ele aparece, eu fiquei confusa, porque diz que Hobbes ele achava que não existe critério além do justo e do injusto no estado natural, e que só existiria isso quando passasse para o soberano no direito positivo, que ia ser criado, que aí seria a justiça com relação à validade. Só que isso é direito positivo, e ele é naturalista, então eu não entendi como é que pode ser os dois assim. Sim, até eu vou fazer uma aula mais dedicada a esse tópico, tá? Porque esse é um dos temas mais interessantes, que é uma aparente contradição teórica que existe dentro do justnaturalismo, que é como a doutrina do direito natural se conecta com o direito positivo. E aí, adiantando rapidamente, eu vou dizer que o direito natural, para vários autores, vai servir como o fundamento, ou assim, as fundações de uma construção, né? Como fundamento teórico, valorativo do direito positivo. Tá? Então, se a gente analisa autores como Hobbes, a gente vai perceber que os principais argumentos de Hobbes estão voltados para explicar por que que é racional, por que que é legítimo que as pessoas estabeleçam um Estado, certo? E uma vez estabelecido um Estado, ele também vai explicar, nos termos do direito natural, por que que todos devem obedecer o Estado. Tá? Então, essa é a argumentação principal. Agora, o que que decorre dessa argumentação principal? O fato de que todos nós temos que obedecer às ordens do Estado significa, na prática, que essas ordens do Estado são comandos legais, juridicamente válidos. Desobedecer às ordens estatais significa ir contra a justiça, porque isso vai contra tudo aquilo que nos levou a constituir um Estado. Então, vai contra a justiça natural. Porém, as ordens do Estado, elas se manifestam através de comandos legais que são, a gente pode descrever assim, direito positivo. Então, o que um rei, né, um soberano, manda as pessoas fazerem, os comandos que ele determina, são normas jurídicas positivas. Entendeu a relação? Entendi. Interessante isso. Então depois a gente vai analisar com mais detalhes no próprio autor, tá? Cecília. Professor, acho que vai casar um pouco com essa questão com Hobbes, porque tem uma parte da teoria da norma 2, né, o segundo capítulo, que tem uma frase que me deixou um pouco confusa, que era a distinção entre a validade e justiça serve para diferenciar a justiça da força. E se essa distinção desaparece e a justiça é reduzida à validade, também a distinção entre justiça e força não é mais possível. E aí eu fiquei um pouco confusa. Eu achei que a norma casou um pouco com a pergunta sobre Hobbes, mas eu queria que o senhor só discorresse um pouquinho aí, só para eu desembananar. Sim, sim. Você lembra exatamente em que parte do texto que Professor, eu vou ter que olhar. estava sendo... dá uma olhadinha, tá? Um Por segundo. quê?
esse texto tem uma parte que ele discorre sobre o direito natural e outra sobre o direito positivo. Então, a gente está tocando num ponto de cisão entre essas duas perspectivas. Tá? Por quê? Eu já mencionei na aula anterior que para o direito natural, para as teorias do direito natural, o conceito de justiça é fundamental para o direito. Então, o direito, para ser direito, né, verdadeiro, ele precisa ser justo. Então, existe um conceito de justiça que é fundamental. Achei aqui, viu? Não queria interromper. E para o direito, para o juspositivismo, o conceito de validade é fundamental. Então, como a gente estava falando antes, a Sofia estava falando sobre um sistema de normas, eu estava dizendo assim, bom, a gente precisa de uma instituição que diga o que é válido e o que não é válido. Né? E para o juspositivismo, de certa forma, essa instituição que determina o que é válido ou o que não é válido vai estar conectada com como se governa aquela sociedade. Ela vai estar relacionada à esfera política. E como se governa uma sociedade significa também determinar como que a força é usada naquela sociedade e o que é aceito como uso legítimo da força. Não sei se isso está claro. Sim, tá ficando. Tá ficando. Tá ficando. Vamos lá. Então, aí o que isso significa? Para o juspositivista, a gente precisa olhar para uma sociedade, identificar ali como que aquela sociedade funciona, como que são as instituições estabelecidas naquela sociedade, como é que é o governo, como que se estabelecem as leis, qual que é quais são os critérios de validade, e aí a gente vai saber se as leis, quais leis que existem, quais são os comandos que devem ser cumpridos. E o critério de validade, ele vai se referir a como a força é exercida naquela sociedade. Então, se a gente fizer uma análise só do aspecto positivo do direito, a gente vai estar, no fundo, só analisando como que a força é exercida dentro de uma sociedade. Então, essa é a crítica que os juspositivistas vão fazer quer dizer, que os jusnaturalistas vão fazer do juspositivismo, que ele é um direito que não dá conta da ideia de justiça. Ele só vai estar descrevendo como que a força é exercida dentro de uma sociedade. Tá? Então, se eu utilizar, eu posso usar o positivismo para analisar o direito de um país estrangeiro, sem me preocupar com discussões sobre moralidade ou justiça. Se a gente pega o nosso passaporte, a gente vai fazer uma viagem e a gente tem que parar em Dubai. Fazer uma viagem internacional. Olha que bacana. Por enquanto, eu acho que a gente nem pode. Né? Estamos aí quarentenados e limitados também pelo nosso poder econômico, que na média é terrivelmente baixo. Mas, né, se nós tivéssemos ampla liberdade de viajar pelo mundo, a gente chega num país estrangeiro, a gente não vai estar preocupado imediatamente sobre questões de justiça ou de moralidade em termos universais. A gente vai perguntar assim, quais são as normas que eu tenho que cumprir? Tem lugar no mundo que você não pode mascar chiclete. Acho que é em Singapura que tem uma lei. Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é em Singapura que tem uma lei que proíbe que você mastigue chiclete. Né? Porque é visto como, primeiro, que as pessoas acabam jogando no chão, sujam a rua, mas também é um vetor de transmissão aí de doenças, ou pelo menos é isso que usam como explicação. Então, será que é moralmente correto ou não mascar chicletes?
Não sei, mas a gente nem precisa fazer essa discussão, porque se você quiser cumprir com a legislação, e eu espero que você queira cumprir com a legislação quando você está andando em um país estrangeiro, para não se envolver em confusão, você vai olhar para a norma e vai dizer, bom, essa é a norma. Se você tiver na dúvida, você vai tentar ver se isso é uma norma oficial ou não. Como que você descobre isso? Bom, como que são estabelecidas as normas naquele país? Então, aquilo ali é um decreto, aquilo ali é uma lei, aquilo ali foi estabelecido pelo governo. Então, você mais ou menos vai ter uma compreensão de que aquilo ali é direito naquele lugar. Você não está discutindo justiça, você não está discutindo a moral daquela lei. Você está tentando observar se aquilo ali é lei ou não. Por que que eu disse que isso tem a ver com a maneira como a força é exercida dentro de uma sociedade? Porque é esse tipo de estrutura que vai determinar a aplicação da lei. Então, o juspositivismo, ele nos dá toda essa capacidade de análise de um sistema jurídico. Mas ele não nos permite fazer uma avaliação sobre os valores desse sistema, sobre se é justo ou não mascar chicletes, ou, em termos universais. Entendeu? Entendi, professor. Eu só para deixar registrado a página 61 do livro. Janaína cobriu aqui para mim. E deu exatamente onde é que estava. Mas sim, entendi. Obrigada. Então, acho que comentou ali, né, sobre o risco da violência pura, o uso legítimo da força, já que a validade não seria muito relevante. Peraí. Tá. Tem mais coisas, eu não li tudo, tá. Felipe, tá com a mão levantada aí, quer comentar? Sim. Eu queria saber qual é a diferença entre o poder coativo e coercitivo. E se existe uma diferença no caso? Eu não vejo, não encontrei nenhuma diferença relevante. Coativo e coercitivo? Sim. Você encontrou essa diferença no texto? Não, eu Em não diferentes encontrei não, passagens ou não? mas é porque em sociologia a gente usa muito essa palavra, né, coercitivo e tudo. E no texto eu tava vendo coativo toda hora, coação, e aí eu fiquei me perguntando se tinha alguma diferença, entendeu? Entendi. Não, se refere ao mesmo fenômeno, né? O fenômeno da coação ou coerção são coisas análogas. Talvez a gente poderia, assim, criar pequenas distinções, mas elas não são muito relevantes, não. Elas são justamente para apontar esse elemento coercitivo do Estado ou da sociedade, né? Como parte do sistema jurídico. Tá? Rafael. Professor, ainda sobre a pergunta anterior, o senhor falou que essa dimensão do juspositivismo, né, dessa análise do direito não leva em conta, aí você falou assim, essa análise do direito juspositivista não leva em conta a questão da justiça, né, se a norma é justa ou não, é simplesmente o direito na sua dimensão ontológica. Mas aí seria, nesse caso, não leva em conta a justiça que não é a justiça formal, não é isso? Porque quando você trata de justiça formal, você fala de justiça como cumprimento das leis. Ou a justiça como o que é justo porque é legal. Entendi. Existe uma moralidade juspositivista. Acho que esse é o ponto que você está mencionando. Quer dizer, existe uma concepção moral de que é justo cumprir com aquilo que determinam as leis. É isso que você quer dizer? Isso. Então, E aí, essa análise aí não alguém levaria em pode conta essa dimensão, não é isso? Então, alguém pode perguntar assim, mas que tipo de lei? Todas as leis? Qualquer coisa que estiver na lei é justo? E aí, alguém que defenda a doutrina moral do positivismo jurídico vai dizer, qualquer lei
exige o seu cumprimento, então cumprir com a lei é sempre justo. Uma versão, digamos assim, pobre, muito comum dessa linha de argumentação é dizer que você, ao cumprir a lei, está absolvido de qualquer julgamento moral sobre as suas próprias ações. Você pode dizer assim, não, a lei manda discriminar pessoas, ou escravizar pessoas, ou fazer isso ou aquilo. Então, eu estou moralmente absolvido de qualquer condenação moral, porque eu só estou cumprindo a lei. Isso faz parte da doutrina jurídica do positivismo? Sim ou não? Não, faz parte da doutrina moral, não? Uhum. São duas coisas distintas. Isso. O juspositivismo, ele é uma doutrina que se preocupa em se separar da moral. Então, quando a gente analisa o direito positivo, a gente tem que lembrar dessa separação, tá? Porque ela é extremamente importante. Então, assim, nós vamos analisar agora se a proibição de mascar chicletes é uma norma jurídica em Singapura ou não. Eu ouvi falar que mas eu também não conferi, não fiz uma análise positiva para saber que tipo de norma que se está num código penal, se é uma infração administrativa, que tipo de norma que como que é a sua aplicação. Eu não fiz essa análise, então eu estou só mencionando superficialmente. Se eu quiser fazer uma análise completa, então eu preciso entender, usar dessas técnicas do positivismo. Concorda? Sim. Agora, o que nos levaria, a que tipo de discussão nos levaria uma análise justnaturalista preocupada com a regra de mascar chicletes em Singapura? Acho que a gente ia chegar em vários imperativos categóricos no Kant, de que alguma coisa é certa em todos os tempos, todos os lugares. Pro caso do chiclete em si, eu acho que uma pessoa não tem direito de mandar o que a outra vai fazer com o próprio corpo, então o chiclete deveria ser legalizado, não? De poder mascar à vontade. Você acha que um cidadão médio de Singapura, usando essa reflexão filosófica, chegaria às mesmas conclusões que você? Não sei, mas acho que se apresentasse a linha de raciocínio para ele poderia chegar também, porque a razão é universal. Não tem preferência de pessoa. Isso, você toca no ponto que é central da forma de se pensar do justnaturalismo, tá? De que o meio pelo qual se encontram as conclusões será sempre a razão, e a razão é humana e, portanto, universal, e você chega como um resultado, um raciocínio que é válido para todos os lugares, para todos os tempos. Ao mesmo tempo, aqueles que criticam o justnaturalismo apontam geralmente para o fato de que as pessoas que utilizam o método justnaturalista, elas argumentam que o seu raciocínio é válido universalmente, e que as outras pessoas deveriam chegar na mesma conclusão, mas geralmente elas concluem as mesmas coisas que o senso comum do seu país, do seu lugar, já concluíram. Então, para a gente, faz parte do nosso senso comum achar que mascar chicletes é normal. Então, por mais que tenha sido utilizado um método filosófico, de certa forma a gente chegou à mesma conclusão que o senso comum nosso já acreditava. Você concorda? Aí, não sei, acho que depende da questão. Tipo, se eu levar para outro tema, que não é tão senso comum assim. Criminalização das drogas, por exemplo. Muita divisão. A gente que é a favor de criminalizar, tem gente que é contra. Para mim, é o mesmo assim no chiclete. Contanto que a pessoa não prejudique outra pessoa no processo, ela deveria poder usar à vontade. Então,
seria a favor da descriminalização, por exemplo. Então aí você coloca como um fundamento a ideia de que o que deve ser proibido é aquilo que deve fazer mal aos outros. É isso? Isso. Contanto que você faça alguma coisa que influencie só você, ou prejudique só você e não ninguém mais, pode fazer. Uhum. E se as pessoas de Singapura te apresentarem um conjunto de estudos que mostra que o mascar chicletes em público causa estatisticamente um dano às outras pessoas, porque Questão aumenta de saúde pública. a taxa de contágio de doenças infecciosas. E você mudaria de opinião? Se provasse que mascar chiclete prejudica os outros, aí sim, né? Aí deveria ser... Em público, vamos dizer assim. Em público, sim. Se fizesse isso na sua casa, por exemplo, que não tem como prejudicar mais ninguém, aí deixa. Mas em público, se provasse que prejudica os outros, aí sim. Teria que criminalizar, eu acho. Então veja como de uma posição antes universalista geral, a gente já precisou determinar o âmbito de aplicação desse raciocínio. Né? O mascar o chiclete em si não é uma ação abstrata e universal. Entende o que eu estou falando? Não dá para avaliar a moralidade do mascar chicletes em abstrato. Você precisa delimitar o contexto de aplicação de qualquer norma. Então, esse é um dos desafios de qualquer raciocínio universal sobre o direito. Mas esse é só um dos desafios, só uma provocação inicial. Paulo, quer comentar? Não, é só um preâmbulo. É a mesma condição da vacina. Que se você pode tomar ou não, o corpo é seu, mas envolve uma comunidade, envolve um senso comum. Sim. Questão de saúde pública, né? Então, assim, às vezes a gente, à primeira vista, considera muito intuitivo, e é por isso que eu estou dizendo que o fundamento primeiro não é um raciocínio complexo e universalista. O fundamento primeiro é a nossa intuição culturalmente estabelecida, é o senso comum. Primeiro, a gente tende a achar que a gente vai encontrar uma resposta universalmente válida. E aí, quando você analisa a complexidade de uma questão jurídica, frequentemente você vai ver que existem questões que vão delimitar o problema de maneira particular e não universal. Então, mesmo a questão do Paulo está mencionando a vacina. A vacina, ela deve ser pensada em termos absolutamente universais, 100% das pessoas devem ser obrigadas a tomar a vacina? Bom, existem pessoas que, por razões médicas, não podem tomar a vacina. Né? Porque tem uma fragilidade específica, uma alergia específica a algum componente, que tem restrições, porque estão fazendo um tratamento difícil. E é justamente por conta dessas pessoas, que algumas delas não podem tomar a vacina, que é muito importante que todo mundo que pode tomar a vacina, tome a vacina, para proteger, inclusive, essas pessoas mais frágeis. Né? Mas, mesmo assim, o que eu estou dizendo não se aplica a 100% da população. Percebe? Porque a realidade precisa oferecer delimitações para os deveres, digamos assim. Né? Deveres universais, eles só vão existir em abstrato, e aí em abstrato é difícil de determinar o que cada um deve ou não fazer. Tá? Kelly, você pode comentar aí o que você mencionou no chat?
Vocês me ouvem? Sim. Professor, eu estava dando uma lida no texto e eu encontrei uma dificuldade, né? Aí quando você postou a explicação ontem no vídeo, eu achei essa frase muito interessante, até coloquei em aspas, que foi você mesmo que citou, que o direito natural ele acaba se anulando, né? E aí a gente consegue chegar a essa conclusão justamente com esse exemplo do chiclete, eu achei muito interessante, porque a gente acaba sendo influenciado, né? E isso leva a gente a recorrer ao direito positivo. Então, eu achei muito interessante como ele serve de base, mas ele se autoanula, né? E a gente acaba chegando nessa conclusão, não sei, não que seja muito fácil, mas de uma maneira mais coesa, eu acredito, né? Porque não seria possível, na minha cabeça pelo menos, a gente universalizar um direito, por exemplo, como no exemplo de Singapura, da gente chegar a uma racionalização universal sem perpassar por outras perspectivas. Aí, essa frase, sim, sem dúvidas, eu achei muito interessante, aí eu achei válido citar aqui. Foi isso mesmo. Sim, sim. Então, faz parte de uma tradição filosófica muito antiga, né? E tem o seu mérito a metodologia da universalização dos argumentos. Tá? Porque quando a gente se força a pensar em termos universais, isso nos impõe uma certa disciplina na argumentação. A gente precisa fundamentar melhor as coisas. Quando a gente não pode dizer assim, cada caso é um caso e pronto. Se a gente disser cada caso é um caso e pronto, a gente não vai né? Porque a gente é singular, né? É difícil concordar, mas a gente não vai se sentir obrigada português é difícil. A gente é singular feminino. A gente não vai se sentir obrigada a argumentar de forma muito robusta. A gente vai estar fazendo um caso, uma defesa particular. Quando a gente precisa fazer uma defesa universal, então a robustez da nossa argumentação ela precisa ser maior. Mas no mundo contemporâneo, com a globalização, com acesso a diferentes culturas, a diferentes lugares, o reconhecimento da complexidade do mundo contemporâneo, é muito difícil que um argumento seja considerado por todos universalmente válido. A gente consegue perceber que a ciência já não pensa dessa forma há muito tempo, né? Vai sempre analisar conjuntos, né, de situações, estatísticas, né, coisas assim, mas não vai se preocupar com coisas abstratas e universais. E a ciência jurídica, ela também lida com esse tipo de questão, mas ainda não existe uma única concepção. Tá? O direito ainda tem muitas concepções concorrentes sobre o próprio direito. Rafael. Professor, eu entendo essa discussão sobre a questão da falibilidade, né, da universalidade, mas, por exemplo, quando a gente trata sobre direitos humanos, os direitos humanos não são uma concepção justnaturalista que se sustenta até hoje, e assim, em grande escala, se não universal em escala muito grande. Por quê? Porque a maioria dos países assume e adota os direitos humanos como direitos naturais e invioláveis, ou não. A maioria. Vamos, então, fazer uma análise jurídica e vamos estabelecer um critério. Como que a gente identificaria que certo país entende que aquilo é um direito natural? E outra pergunta paralela, como que a gente identificaria, empiricamente, que determinado país acata aquilo como direito positivo? Quais são os critérios? Então, assim... Tá, são duas perguntas, né? mas são as duas perguntas, mas no fundo é a mesma pergunta, que é como que a gente determina se o Brasil segue direitos humanos como direito positivo ou como direito natural?
A gente Primeiro, precisa olhar as normas estabelecidas, as normas jurídicas estabelecidas, não? Por exemplo, a veja. Constituição garante liberdade, propriedade eu não tenho certeza, mas liberdade, vida e propriedade e outros direitos como direitos fundamentais e invioláveis. Sim. Então você admite que é um direito positivo. Se está na Constituição, é um direito positivo. Uhum. Então, a técnica do juspositivismo nos dá um critério, que é analisar o nosso sistema formal, nosso sistema legal, e identificar ali onde que existe a previsão legal que abarca determinado direito, certo? Então, por Certo. exemplo, a nossa Constituição, além de nos trazer direitos fundamentais, ela também tem uma passagem que menciona que os tratados de direitos humanos, os tratados internacionais e as convenções de direitos humanos, elas serão incorporadas ao direito positivo brasileiro, né, com força constitucional. Ela vai ter ainda um status superior às leis federais. Ela vai ter um status de emenda constitucional, porque ela vai fazer crescer esse rol de direitos fundamentais. Tá? Isso é algo que vocês vão estudar em direito constitucional. Mas eu já dei aula disso, é uma coisa que eu gosto também de mencionar. Então, é um bom exemplo. Então, a gente está fazendo aqui uma análise do direito positivo. E a gente está dizendo que tratados de direitos humanos, por exemplo, fazem parte do nosso direito positivo. Você ficou satisfeito com essa análise do direito positivo? A gente consegue verificar se existe ou não, né? Uhum. Isso é incontroverso, que existe. Por isso essa dimensão ontológica do direito. Né? Sim. Agora, faça uma análise justnaturalista dos direitos humanos no Brasil. Difícil. Por que é difícil? Eu acho que, porque, querendo ou não, isso recai dentro da concepção positivista do direito. Eu acho que você precisa analisar se existe e se é garantido para que você possa analisar a ideia de direito universal e natural. Pelo menos da minha visão. Então, o Marceli deu um caminho ali para a gente argumentar, né? Pode comentar para a gente? Ou a Cecília também, que quer. Não, eu ia subir em cima da Marceli. Então, se Marceli quiser comentar primeiro aí, eu acho justíssimo. Vamos lá. Obrigada, Marceli. Só uma questão mesmo que eu acho que dá para fazer uma análise, porque na minha concepção, assim, de se a gente parar para analisar os direitos humanos, a gente analisa se eles são justos antes de eles serem válidos, eu acho, de certa forma. Porque se direitos humanos é a garantia de, essencialmente, algo justo, né, dos essenciais, dos inatos, dos direitos que, teoricamente, nascem com a gente, né, inatos. Mas, assim, então eu acho que talvez para fazer essa análise justnaturalista, a gente tem que avaliar como o que Marceli trouxe, né? Definir o que é justo para depois definir se é válido, eu acho. Eu acho que é o contrário, se a gente for analisar os direitos humanos. Mas só uma outra coisa que eu acho válido eu mencionar, porque é importante também, é que se a gente analisar por uma via um pouco mais antropológica, assim, dá para pensar que os direitos humanos são completamente ocidentais, né? Então, tipo, eles são criados de uma lógica ocidental, então não dá para também universalizá-los muito, porque eles vêm de uma Europa na Revolução Francesa, entendeu? Então, tipo assim, complicado também fazer essa análise universalista do direito, dos direitos universais, ou dos direitos humanos. Sim, e o que essa é uma questão super válida. E o que acontece quando o povo do Camboja ou do Vietnã
adere entusiasmadamente a uma convenção de direitos humanos. Eu não acho que eles deviam ser negados de se adequarem a uma norma que eles acham justa, entendeu? Eu só acho que é justo avaliar também só de onde veio a norma, né? Então, porque, por exemplo, pegar um exemplo um pouco mais concreto, né? Se a gente pensar nos costumes de uma sociedade, como a gente estava debatendo a norma de mascar chiclete em Singapura. Isso é loucura aqui no Brasil, teoricamente, né? Se a gente virasse para o brasileiro e dissesse assim, olha, você não pode mascar chiclete na rua porque faz mal para a saúde coletiva. Ninguém vai respeitar essa norma porque não tem uma lógica nos nossos costumes, né? Na nossa cultura. Então, eu acho que, assim, se na cultura do Camboja eles vissem essa norma como algo que, assim, olha, a gente deve respeitar e a gente entende isso como algo inato, eu acho que aí é uma questão que eles têm que avaliar como cultura. Mas isso também é uma questão interessante, porque, e aí é uma falha no meu próprio argumento, que é válido pensar que tem coisas que a gente já considera como um direito que deve ser universal. Por exemplo, a homossexualidade não ser aceita em alguns países, para alguns faz parte do costume e da cultura. Sendo que aqui seria considerado um problema, entendeu? Se você considera que a homossexualidade é uma questão, você seria visto como errado. Então, assim, eu acho que tem várias dimensões para esse argumento, só para trazer também. O relativismo cultural, que é o pressuposto básico de qualquer análise razoável sobre diferentes países, ele é incompatível com a estrutura lógica, digamos assim, de argumentação do direito natural. Porque o direito natural, ele parte do pressuposto que determinados argumentos vão ser válidos universalmente. E se as coisas variam de sociedade em sociedade, como de fato variam, ou algumas sociedades são superiores a outras, porque algumas sociedades, ao conhecer uma natureza universal, elas estão em algum estágio mais avançado, digamos assim, de conhecimento, e aí existe uma hierarquia implícita entre quem descobriu o direito natural e quem ainda não descobriu. Por isso que discute-se tanto o eurocentrismo dessas análises, porque isso está conectado também com um senso de superioridade, né? Enfim, depois a gente retoma isso. Vamos... Desculpa, só para... eu tinha... Na verdade, deixa o povo falar, depois eu comento. Vamos lá, vamos seguir. Eu acho que Nanda tinha levantado a mão primeiro. Não, amigo, pode falar. Pronto, valeu. Então, o que eu queria comentar era um pouco dessa questão do relativismo e dessas ideias contrárias, né? De que você tem o relativismo de um lado e, de certa forma, um outro lado defendendo uma verdade absoluta do que seria certo, do que seria errado. Eu acho que quando a gente analisa esse assunto, é que nem aquela questão que Aristóteles falava do caminho do meio, né? Do equilíbrio, de não ir aos extremos. Porque, assim, da forma que eu penso, a gente não pode tentar impor verdades universais em todas as culturas, porque cada um vai ter sua realidade, vai ter sua própria cultura, sua própria história, e isso naturalmente vai levar a diferentes caminhos. E por outro lado, a gente também não pode relativizar um ponto onde tudo pode estar certo a depender da cultura. Eu acho que existem verdades que, na medida que a sociedade avança, a gente vai alcançando. Então, por exemplo, a questão do que está acontecendo, por exemplo, agora com a tomada do Afeganistão pelo Talibã, o modo como mulheres serão subjugadas, o modo como homossexuais serão executados, por exemplo. Isso é um tipo de coisa que, na realidade deles, se a gente for utilizar a relativização cultural ao extremo, está tudo bem, né? Mas a gente chegou a um nível de civilização hoje que a gente fala, não, isso aqui está errado. E eu acho assim, importante buscar esse caminho do meio, onde a gente reconhece que certas coisas vão estar erradas,
e que certas culturas precisam sim ser repensadas, né? Eu acho que essa relativização ao extremo também pode ser aí meio que arriscada, porque aí a gente vê situações como essa e fala, não, mas na cultura deles está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok. Então, eu acho interessante trazer essa discussão também, porque os dois extremos poderiam ser negativos nesse sentido. Esse é um dos métodos filosóficos mais antigos que tem até hoje, em voga hoje em dia, né? Que é a busca pelo justo meio, como você explicou. Tá? Um método clássico, da filosofia clássica, aristotélico, né? De interpretação da realidade. Tá? Depois eu posso fazer alguns contrapontos a essa análise, tá? Vou fazer uma provocação aqui, né? Se uma pessoa estiver dizendo que a Terra é plana e outra pessoa estiver dizendo que a Terra é arredondada, o que seria o justo meio? Uma Terra mais ou menos, assim, oval e tal, né? Isso é só uma brincadeira, só uma brincadeira para a gente questionar um pouco, enquanto método, tá? A busca pelo justo meio. Por que eu vou dizer o seguinte? Eu já mencionei anteriormente que o ceticismo metodológico ele é uma das coisas mais importantes do ponto de vista das ciências contemporâneas, tá? Ciências modernas. E eu acho que nos falta muito a aplicação metódica do ceticismo. Então, enquanto você falava assim, bom, culturalmente, talvez o massacre de pessoas no Afeganistão seja aceito. E aí eu vou dizer assim, como que a gente sabe disso? A gente tem certeza disso? Quais são os meios que a gente teria para averiguar se o povo do Afeganistão culturalmente acha aquilo aceitável ou não? Quais são os meios de verificar isso? A gente teria que fazer uma pesquisa de opinião? A gente iria nas capitais com uma enquete, fazendo perguntas, dizendo: você considera que execução de pessoas isso ou aquilo? E aí, depois de 6 meses fazendo essa pesquisa de opinião, nós teríamos, de fato, identificado o que aquela cultura aceita como certo ou não? Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque às vezes a gente parte de certezas que a gente não tem. A gente nem sabe se a população aceita ou não. É para isso que às vezes a gente chama um especialista, né, determinada pessoa que estudou por muitos anos o Afeganistão, e aí aquela pessoa tem um conhecimento melhor do que a gente, mas mesmo assim ainda é questionável. Será que ele, então, é que vai saber o que realmente está acontecendo? Então, o ceticismo, ele é um instrumento muito importante para reduzir um pouco o nosso grau de confiança nas afirmações que a gente faz, que estão na base daquilo que a gente vai concluir, entendeu? Então, assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que ter uma postura um pouco menos assertiva acerca das coisas. E eu acho que isso vai ser uma contribuição metodológica contemporânea muito importante, tá? Aí depois eu retomo esse tipo de coisa. Vamos lá, quem é que está na fila aí? Fernanda? Paulo? Bom dia, gente. Dá para me ouvir? Sim. Eu tenho 2 perguntas, prof. Mas a segunda é com relação ao texto seguinte só, com relação ao dicionário. A primeira de todas é: um direito natural presume, então, ser um direito absoluto ao mesmo tempo? O que significa absoluto? É um direito que não deve ser lesado de forma alguma, por exemplo? Porque se for assim, abre brecha para uma relativização. Nem sempre o direito à vida é uma coisa que pode ser garantida, por exemplo. Então, a argumentação justnaturalista, ela frequentemente, tá? Pode ter variações, tá? Frequentemente ela vai destacar que o que é justo em absoluto. Certo. A segunda dúvida, como é... Vou dar um exemplo radical. Quem é que gosta de Kant? Quem é que acha Kant um autor respeitável? Kant é um dos autores mais importantes, né, do justnaturalismo, da formação da filosofia do direito. E ele é um autor que tipicamente leva aos encara essa questão da verdade absoluta, de preceitos jurídicos que tenham validade absoluta.
Então ele vai dizer assim, por exemplo, o casamento ele é o meio legal, legalmente válido de constituir família e de criar filhos. Portanto, segue a argumentação de Kant, um filho nascido fora do casamento, por um ato que viola a legalidade do casamento, ele é o fruto de uma ação ilegal. E tendo uma origem ilegal, ele não tem direito à vida. Porque a vida pressupõe uma legalidade. Então ele é a favor da pena de morte, pessoas que cometem crimes, né? Porque se você não respeita a legalidade, você também não vai ter direito à vida. Mas se o indivíduo nasceu como um bastardo, também não tem direito à vida. Pode ser legalmente morto, porque não tem, né, os fundamentos legais da sua própria existência. E aí o fundamento legal seria o casamento. E o casamento que é uma coisa, hoje todo mundo vê que é uma coisa, é uma instituição que não é universal, é uma instituição particular. Diferentes sociedades têm diferentes formas de casamento, né? Para a gente hoje isso é óbvio, é o senso comum. Por quê? Porque a gente tem uma compreensão cultural muito mais ampla do que tinha Kant no século XVIII, né? Que fazia como a maioria das pessoas fez no justnaturalismo, naturalizou a sua experiência cultural, universalizou como válido e justo aquilo que eram suas crenças religiosas e aquilo que eram suas certezas culturais, só que não imediatamente, com uma grande sofisticação filosófica. Entendeu? Diga, Felipe. Oi, professor. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é só complementando um pouco a pergunta da colega aí. É se o direito, as vertentes do justnaturalismo geralmente consideram o direito natural como universal? Ou ele pode mudar de acordo com uma determinada cultura? Por exemplo, no Ocidente ou na Europa, o direito natural é um, no Oriente é outro. Tá. Depois eu vou abordar essa questão. Tá bom. Então, eu vou para outra dúvida ou o senhor vai responder? Isso, porque eu ainda também preciso voltar às dúvidas da Fernanda que eu não abordei todas ainda. Ah, tá bom. É porque você fez aquela pergunta ao outro colega sobre como a gente poderia fazer uma análise justnaturalista da questão do chiclete. E aí eu lembrei que no início da teoria da norma, capítulo 2, ele fala sobre o conceito de justiça. Ele diz que todo ordenamento jurídico tem um fim, e que a esse fim estão atrelados valores, em que o legislador ele guia, vamos dizer assim, a confecção das leis baseado nesses valores, e que, portanto, o conceito de justiça e a pergunta de se uma norma é justa ou não poderia ser também a pergunta de se ela é apta a realizar esses valores, ou realizar o fim que provém daqueles valores. Então, eu queria perguntar se, nesse caso os direitos humanos são justos ou não no Brasil, ou a norma de mascar chiclete é justa ou não no Brasil, a gente poderia fazer uma análise baseada nos valores que constituem o ordenamento jurídico brasileiro? Sim, eu acho que a grande maioria dos, pelo menos assim, eu vou dizer assim, a maioria dos juristas brasileiros diria que sim, que é possível fazer uma análise dos valores jurídicos, né, contidos no nosso ordenamento e fazer uma avaliação, como você está mencionando, se determinada norma contribui para alcançar determinados objetivos. Mas isso seria uma análise justnaturalista ou não? Essa já é uma segunda questão, né? Então, alguns autores vão dizer que sim, que é uma análise justnaturalista, porque se preocupa com obtenção da justiça, que é uma coisa que seria anterior, né? A aspiração à justiça seria anterior à existência do ordenamento positivo. Posso dizer assim. Tá? Então, por exemplo, assim, nenhum sistema legal
inicia, artigo 1º, a gente não tem pretensão nenhuma de ser justo. Artigo 2º, obedeça e você vai viver. Artigo 3º, faça tudo que eu mandar, senão você vai ser executado. Tá? Nenhum sistema positivo no mundo é assim. Empiricamente, a gente não encontra nenhum sistema positivo assim. Nem o Talibã, nenhum sistema se diz injusto. Então, a aspiração à justiça é algo que antecede, ou que é mais fundamental mesmo até a formação de sistemas positivos. Então, alguns vão dizer que, por isso, você ainda pode fazer uma análise justnaturalista, tá? Dentro de um sistema positivo. Outros vão dizer que, uma vez que existe o direito positivo, então não tem mais espaço para a interpretação justnaturalista. Porque, por exemplo, se o nosso código penal diz que uma ofensa à moralidade pública ou aos costumes é um crime, e o juiz precisa observar qual que é a moralidade para determinar se aplica o crime ou não, ele não está fazendo uma análise moralista. Ele está analisando a moral para saber se o direito positivo se aplica ou não. Entendeu? Então, isso seria também uma aplicação do direito positivo. Tá? Entendi. Mas é porque é isso, né? Estavam falando assim, se for uma análise justnaturalista, a gente tem que se perguntar, é justo ou não? Aí eu pensei nisso, entendeu? Como é que você define se algo é justo ou não? Se a gente for pegar nessa perspectiva de que todo ordenamento jurídico tem um fim e que para alcançar esse fim ele tem valores, aí fica mais fácil de definir se uma norma é justa ou não, dependendo do contexto. Porque aí, veja você, a gente entra numa análise do discurso. O que significa dizer isso, que a gente entra numa análise do discurso? Não é só um conjunto de argumentos em abstrato, mas é como uma pessoa fala para outra, poxa, mas você prometeu que ia fazer isso. Então, o ordenamento jurídico, de certa forma, ele é uma promessa. Existe uma promessa de justiça. Aí a pessoa vai dizer assim, não, eu te prometi que eu ia, às vezes assim, pai e filho, ou familiares, assim, eu prometi que, você me prometeu que ia dar um brinquedo. Não, eu prometi que eu ia dar o brinquedo, mas quando você merecesse. Mas você ainda não merece o brinquedo. Então é uma disputa argumentativa sobre o que deve ser feito ou não, né? Então, o direito ele tem muito dessa análise do discurso, tá? Então não sei se eu abordei todas as questões, tá, do Felipe, mas eu tenho que voltar para as questões da Fernanda. Tá? A Fernanda estava falando também sobre esse tipo de questão, e eu dei o exemplo do Kant, que é o autor que defende o assassinato dos bastardos. Fernanda, o que você achou dessa linha de argumentação? Boa, perfeitamente racional? Assim, para o contexto que ele viveu, acho que dá para entender a linha de raciocínio dele. Claro que isso não se aplica mais hoje em dia. Mas é isso, me deu... Mas se aplicava na época? Na época de que bastardos eram ilegítimos e não tinham direito à vida? Não tenho como dizer, só fazendo uma pesquisa, como você mesmo disse, prof. Essa é uma forma muito boa de responder. Com relação à segunda dúvida, eu posso fazer logo agora? Porque como eu também estudei história do direito, estudei um pouquinho de história no período, eu posso afirmar que, mesmo para o seu período, é absolutamente radical o que ele está falando. As pessoas não matavam os filhos bastardos. Isso vem de uma discussão que vai lá da antiguidade, né? Quem já ouviu histórias da rocha de Tarpeia, dos gregos que jogavam os bebezinhos lá, né? Ou então na doutrina do direito romano também tinha essa ideia de que o pai ele pode matar o filho sem nenhuma punição, porque ele tem o direito absoluto sobre a prole e tal. Mas, enfim, só para contextualizar esse ponto, Kant está sendo absolutamente radical nesse ponto. É, agora eu passo de novo a palavra para você, dessa vez sem interrupções.
Sem problemas, prof. Minha segunda dúvida com relação ao dicionário é que em um momento fala de justiça compensativa, que é aquela que visa compensar a parte abalada, e na outra fala de justiça corretiva, que tenta punir aquele que ofende para reequilibrar as coisas. Mas eu fiquei um pouco confusa com a diferenciação dessas duas. Tipo, elas não se realizam na mesma coisa? Por exemplo, uma multa. Você paga uma multa. A multa ela é ao mesmo tempo compensativa e corretiva, não? Então, tipo, qual seria? Porque você vai punir, ao fazer a pessoa uma multa, uma indenização, enfim, você vai punir um lado, fazendo ele desembolsar esse dinheiro, mas ao mesmo tempo você visa isso tentando compensar a parte que foi prejudicada. Bom, a gente consegue encontrar exemplos em que as coisas se misturam, talvez, mas a gente pode diferenciar, até no nosso mesmo direito positivo, criminal. Então, por exemplo, se uma pessoa subtrai, né, furta um bem seu, né, roubou um celular, roubou no vocabulário comum, né, que a gente usa. Vocês sabem que a diferença entre roubo e furto, né? Isso é uma questão clássica aí do nosso direito. Mas falando no senso comum, uma pessoa roubou o seu celular. Né? Se ela for pega pela polícia, levada a um tribunal e condenada à detenção por algum tempo, isso é justo? A gente pode fazer essa pergunta, se isso é justo. E aí uma pessoa pode dizer, é justo porque houve uma retribuição. Tá? A pessoa fez o mal a alguém e ela agora vai sofrer o mal. Então, aí nós temos um conceito retributivo de justiça, de que a punição é uma retribuição. Nessa linha estrita, não há nenhuma reparação para a pessoa. Você perdeu o seu celular, você perdeu o seu senso de segurança também, foi de certa forma ameaçado, se sentiu fragilizado, agredido, e a simples punição do sujeito não lhe confere imediatamente nenhuma reparação, a não ser num plano mais abstrato. Pessoas são presas quando cometem crimes e isso me deixa menos ansiosa, coisa assim. Uma outra forma, e às vezes pode ocorrer em conjunto, é a restauração ou indenização. A pessoa pode também ser obrigada, ao mesmo tempo, a ser presa e a pagar uma multa ou uma restituição. Você tem mais de um conceito de justiça operando. Você tem ainda um outro conceito de justiça que seria de corrigir um erro que está ocorrendo dentro da sociedade. Aí tentar incentivar que as pessoas melhorem. Já é uma outra perspectiva. Então, dentro do mesmo fenômeno, dentro do mesmo evento social, dentro do mesmo problema, a gente pode verificar várias teorias sobre justiça. Então, mesmo se a gente fala do justnaturalismo como uma teoria do direito baseado na justiça, a gente vai perceber que mesmo o conceito de justiça não existe um único. Existem diferentes formas de abordar a ideia de justiça. Fez sentido? Fez, prof. Obrigada. E Sofia? Oi, professor. Eu tenho uma dúvida sobre o positivismo jurídico, na parte da fala de Hobbes, né? Quando ele diz que é justo o que é comandado, só pelo fato de ser comandado, mas é injusto o que é proibido. Se ele tira o justo da validade, no sentido de que foi validado por um agente a quem lhe cabe a validação, por que passa a ser injusto quando foi proibido, mesmo que tenha sido validado também por esse mesmo agente? Tá. Acho que a forma como você perguntou me deixou um pouco confuso. Eu tenho esse poder nas Estou pessoas. tentando... Tipo,
ele considerou justo porque foi válido. No caso, válido no sentido de ser imposto, né, por alguém, Tá. por um órgão. Ele tornou injusto aquilo que foi proibido por esse mesmo órgão, que teria sido válido no contexto dele. Quem que é ele nessa frase? O Hobbes. Ah, tá. O autor do texto. Não, Sim. não está se referindo ao soberano. Não. É o que ele fala mesmo. Entendi. Por isso que eu me confundi um pouquinho, mas já me desconfundi. Vamos lá. Então, é o seguinte. Não sei se está todo mundo acompanhando essa discussão, tá? Todo mundo tem que ler também alguns capítulos selecionados de Hobbes, que está disponível na nossa plataforma. Tá? Mas em Hobbes, simplificando muito, né? Começa do ponto de partida da ideia de que existiria um estado de natureza hipotético que a gente é convidado a imaginar, em que não existe estado, não existe governo, não existe lei, não existe nada, somente existem pessoas com a sua racionalidade, buscando se proteger das demais, sabendo que todas as demais também vão utilizar todos os meios para se proteger e para se beneficiar. Onde que isso nos leva? Depois de vários argumentos, leva à constituição de um Estado com um soberano. Soberano significa o governo do Estado. Esse governo pode ser um rei, um monarca, ou pode ser uma república, uma assembleia, um órgão estatal, colegiado. Tá? Não importa. Existe, portanto, esse soberano como uma figura, uma pessoa jurídica, uma figura ficcional. É a essa figura jurídica, o soberano, que que caberá o exercício do comando da criação das leis. Então, na teoria de Hobbes, uma lei é proibido fazer tal coisa, ou é obrigatório fazer tal coisa. Uma lei, ela é um comando do soberano. Tá? Isso é extremamente importante nessa teoria. Então, toda lei, toda norma jurídica é um comando do soberano. O soberano, ele nasce do quê? Daquele evento hipotético chamado contrato social, ou pacto social. O pacto social, ele vem de onde? Ele vem daquele contexto imaginário de estado de natureza, mas ele decorre, portanto, da razão humana, porque é imaginário, não é uma coisa real. Aquilo ali foi um experimento racional. O que isso significa? Que o Estado, portanto, os fundamentos morais do Estado, são fundamentos racionais, hipotéticos. Então, o que esses fundamentos racionais dizem? É moralmente obrigatório que você obedeça ao soberano. É isso que a racionalidade vai determinar, segundo Hobbes. Tá? De que é moralmente imperativo que você obedeça os comandos do soberano e, portanto, obedeça às leis. Tá? O soberano, ele pode dizer que é justo uma coisa ou que é injusto outra, de acordo com o que ele comanda. Tá? Simplificando muito, levando tudo à coisa mais fundamental. Obedecer os comandos do soberano é justo. Desobedecer os comandos do soberano é injusto. É assim que se resume juridicamente a teoria de Hobbes. Porque a obediência aos comandos do soberano significará a obediência ao pacto, ao contrato social que estabeleceu a sociedade. Desobedecer os comandos do soberano significará romper o pacto social. E romper o pacto social significa o retorno ao estado de natureza, que é um estado miserável, é um estado de conflito, de guerra, de todos contra todos. Tá? Então isso é, digamos assim, toda a teoria de Hobbes do ponto de vista do direito em 5 minutos. Perfeito, professor. Eu tinha interpretado errado, porque
Quando eu vi é injusto o que é proibido, eu pensei que a proibição, o ato de proibir do soberano seria injusto, mas o ato de, tipo, comandar seria justo. E agora eu entendi que o que ele está falando é que é injusto e contra a proibição, praticar, né, o que foi proibido. Isso, exatamente. Tá bom, gente? Então, para a próxima aula, terminem de ler os textos do Bobbio e leiam os capítulos de Hobbes, o Leviatã, que a gente vai aprofundar essa discussão sobre o direito natural como um instrumento hipotético de análise dos fundamentos do direito. Ok? Então, até semana que vem. Deixem as suas dúvidas aí no fórum, ou mesmo no vídeo ali do YouTube. Fiquem à vontade para fazer essas perguntas, questões, que talvez eu até grave mais conteúdo na medida em que for se tornando necessário, tá? Então, o Marcelo está perguntando se eu vou falar sobre o dicionário, tá? Deixe qualquer dúvida ali no fórum que eu respondo. Dúvidas sobre a matéria ou sobre também a nossa avaliação, tá bom? Então, até semana que vem. Um abraço Até, a todos. professor. Tchau.